Boa tarde, alunos do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Marcão. Primeiramente, eu quero desejar a todos um excelente retorno às aulas online. Agora a gente vai trabalhar de uma forma mais diferenciada. Toda semana teremos vídeos explicativos do conteúdo e na sequência faremos atividades relacionadas a esse vídeo, ok? Então fiquem atentos e procurem assistir com bastante atenção a todos os vídeos que a gente vai estar postando por aqui, certo? Na aula de hoje, a proposta é que nós vejamos, façamos uma espécie de revisão bem rapidinho daquilo que nós vimos através das atividades antes das férias. O título desse vídeo hoje é Surge um Novo Mundo. Que novo mundo é esse que está surgindo? Ora, é um novo mundo na América, resultado da união dos povos europeus, dos povos pré-colombianos, vocês fizeram atividades no primeiro semestre, e dos povos africanos, que vocês também fizeram atividades no primeiro semestre. Então, foi a união dos povos indígenas, pré-colombianos, que já habitavam a América, os povos europeus que chegaram aqui após o século XV, do século XV para frente, e os africanos que acabaram vindo para cá, para a América, trabalhar como escravos, de forma escravizada, que a gente vai trabalhar um pouquinho também nesse semestre, ok? Então vamos lá. Como esse novo mundo surge? Bom, nós estudamos o humanismo, né? Humanismo, renascimento, todo aquele conteúdo que nós vimos antes da pandemia e depois trabalhamos um pouquinho nas atividades após a pandemia. Aliás, dentro da pandemia, né? Bom, o humanismo, ele deixou como herança a ideia de um espírito aventureiro. Como assim? O homem, ele começou a querer buscar novos horizontes, buscar novas regiões para conhecer, enfrentar os medos que eles tinham do mar, porque eles acreditavam que no mar tinham criaturas terríveis, monstros marinhos que poderiam devorar o ser humano, enfim. E com o humanismo surge uma ideia de espírito aventureiro, e aí vão começar a surgir grandes navegadores após esse período. Segundo, foram consolidadas as monarquias nacionais, como nós vimos na questão do absolutismo, dos reis absolutistas. E os dois primeiros países a se formarem como estados modernos são Portugal, que é essa bandeira de cima aí, e a Espanha, que é essa bandeira de baixo. Esses dois países vão começar o processo de grandes navegações, e eles saem em busca de metais preciosos e de fazer a balança comercial deles ficar favorável, certo? Então, eles vão procurar sobretudo ouro. Está aqui essa imagem representando a procura do ouro, as barrinhas de ouro, porque naquela época, segundo a ideia do mercantilismo, o país que tivesse a maior quantidade de ouro seria o país mais rico, mais poderoso. Então Portugal e Espanha, eles vão procurar grandes reservas desse metal precioso ao redor do mundo. E eles vão tentar manter uma balança comercial favorável, ou seja, que eles vendessem mais. Está aqui a balança, esse saquinho representando aqui nessa gangorra. Até como eu expliquei para vocês antes mesmo de entrar na pandemia. Se você vende mais, você vai ter mais lucro. Lógico, se eu vendo mais do que compro, eu tenho mais lucro. Se eu só vivo comprando e nunca entra dinheiro no meu bolso, eu vou chegar uma hora que eu vou falir, porque eu não vou ter nem dinheiro mais para comprar as coisas, porque eu só estou gastando. E se eu vendo muito, eu vou ter reservas. Então, esses países, eles buscavam vender mais do que comprar. Aqui na nossa balancinha
o carrinho de compras está vazio, né? Bom, no período anterior às grandes navegações, nós tínhamos uma rota comercial importante partindo aqui da Europa, especialmente da cidade de Gênova, Veneza. E essas rotas comerciais elas passavam pela cidade de Constantinopla e iam até o Oriente para buscar as famosas especiarias, como a gente vê aqui, ó, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, cânfora, enfim. E essas rotas comerciais, como nós podemos ver, elas passavam por terra. Ocorre que no ano de 1456 a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. E aí os europeus tiveram dificultada a sua passagem por aqui, por essa região. Mas eles precisavam continuar buscando as especiarias porque elas rendiam muito lucro financeiro na Europa. A venda dela garantia um ganho muito importante financeiro. Então, eles tinham que encontrar uma nova alternativa para continuar indo até o Oriente. E aí uma das alternativas que foi encontrada foi navegar. E aí, juntando com aquele espírito aventureiro, Portugal e Espanha já tinham se formado como países, eles vão ser os pioneiros nessas grandes navegações. Então eles vão enfrentar os perigos do mar, toda aquela incerteza. Por exemplo, hoje em dia nós temos incerteza com relação ao que tem no espaço. Conhecemos a Lua, o homem já pisou na Lua, já viajamos para a órbita lunar. Nós conseguimos enxergar a Lua de perto, inclusive essa semana é semana de lua cheia, mas não conhecemos outros planetas e existe uma incógnita, um ponto de interrogação muito grande para o ser humano. O que tem no universo? Será que existe vida em outros locais? Enfim, naquela época o mar também representava esses questionamentos para os povos daquele momento. E aí, com essa necessidade, como nós vimos no slide anterior, de procurar uma nova rota para o Oriente Médio, para as Índias, para o Oriente, os europeus, especialmente os portugueses e os espanhóis, eles vão para as grandes navegações. E os portugueses eles saem na frente, porque eles já tinham muita experiência com a pesca. Eles também tinham já desenvolvido tecnologia como, por exemplo, as caravelas. Eles utilizavam muito bem os instrumentos para navegação, como o astrolábio, a bússola, enfim. E aí eles vão ser os pioneiros nas grandes navegações. Nós temos aqui, nesse slide, algumas rotas e algumas viagens dos portugueses nessas grandes navegações. Você tem ali em laranja, primeiro em vermelho ali, as viagens do Bartolomeu Dias. Estou passando o mouse aqui para você acompanhar. O Bartolomeu Dias, e ele conseguiu completar um processo que durou quase um século, no século XV ali, em que os portugueses vão contornando a costa africana, até que o Bartolomeu Dias conseguiu fazer isso, mas para o final do século XVI, ele contornou, ou melhor, século XV, ele contornou o Cabo das Tormentas, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. E depois o Vasco da Gama conseguiu contornar a África, deu a volta ali e chegou na Índia. Ele encontrou o caminho para as Índias. E o Pedro Álvares Cabral, mais para frente, como nós vimos, em 1500, ele sai em expedição para as Índias, e alguns historiadores dizem que intencionalmente ele vem para a América e chega no Brasil. Outros dizem que ocorreu algo acidental na região ali das Ilhas de Cabo Verde. Uma tempestade empurrou Pedro Álvares Cabral para o Brasil. Mas o fato é que ele acabou chegando aqui em 1500. E a partir desse momento, Portugal vai começar
um processo de colonização no Brasil. No primeiro momento, 30 anos apenas, algumas expedições para conhecer a costa brasileira, e depois eles vão começar a colonizar o Brasil de fato, certo? A Espanha entrou depois nesse processo, e o Cristóvão Colombo, que não era espanhol, era um navegador genovês, no ano de 1492, ele, procurando um caminho para as Índias, navegando do Ocidente para o Oriente, ele que acreditava que a Terra era redonda, ele achou que chegaria às Índias, mas ele não contava que no meio do caminho existia a América. Então ele acabou chegando na América, encontrou os habitantes aqui e os chamou de índios, porque achava que havia chegado nas Índias. Depois ele fez mais 3 viagens, como a gente pode ver no slide aí, certo? Quando ele chegou aqui, ele encontrou os povos pré-colombianos. E os principais povos pré-colombianos são chamados pré-colombianos porque eram os povos que habitavam antes de Cristóvão Colombo chegar aqui na América. Eram esses: os maias. A gente pode ver no mapa aqui a região verde, onde os maias habitavam, na América Central. E aqui em cima tem um monumento representando uma cidade maia. Os astecas, que nessa parte vermelha do mapa é a região onde eles habitavam, que hoje fica no México, na América Central. E aqui estão os astecas, uma cidade asteca. E os incas, que ficavam na parte sul da América, América do Sul. Toda essa região aqui que está de azul. E aqui eu coloquei a imagem da cidade de Machu Picchu, que é uma cidade famosérrima dos incas, certo? Aqui no Brasil, nós tínhamos esses povos indígenas aqui à época do descobrimento. Quando Cabral chegou aqui, existiam cerca de 5 milhões de indígenas, com mais de 1000 nações indígenas aqui no nosso território, que falavam mais de 1000 dialetos. Hoje, eles não chegam a 500 mil. Eles chamavam o Brasil de Pindorama. Eles não chamavam o Brasil de Brasil como os portugueses passaram a chamar. Então você tinha os Tupi-Guarani, os G, os Aruac, os Caribe, os Panos, Tucano, Charrua e outros grupos, ok? Bom, quando esse pessoal chega, vai acontecer um choque muito grande. Por exemplo, as formas de governo. Na Europa, que a gente estudou, o governo girava em torno do rei, era um governo absolutista. O poder era total nas mãos do rei. Aqui na América pré-colombiana existia também um imperador, mas essas relações de governo eram um pouco diferentes das relações governamentais no que diz respeito à Europa. Quando os portugueses e os espanhóis chegam aqui, eles trazem consigo a religião cristã, o catolicismo, certo? E eles vão trazer um choque cultural muito grande, porque os indígenas, eles adoravam forças da natureza, eles não viam Deus como os europeus viam, como os europeus veem, que baseado na fé católica. E aí que nessa imagem a gente vê já essa questão do choque de culturas muito grande. Os padres aqui celebrando a primeira missa no território americano, e os índios assim perplexos, observando, não entendendo o que está acontecendo. Os europeus vestidos e os índios ornamentados da forma que eles estavam acostumados, né? Então está aqui nesse próximo slide um pouquinho sobre a religião. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Eles acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. O pajé é o responsável por transmitir esses conhecimentos aos habitantes da tribo. E aqui a gente vê na imagem ao lado um ritual no culto da religião indígena, certo? Então a religião deles era diferente, totalmente diferente da religião que os europeus trouxeram. E também as formas de vestimenta. Os europeus se vestiam de uma forma, os índios não, eles andavam nus. E os costumes, né, dos indígenas totalmente diferentes dos costumes dos europeus. Então ocorre um choque de cultura muito grande.
E quando o africano vier, vai ter um novo elemento da cultura que vai se unir: a cultura indígena, a cultura europeia e a cultura do africano. E aí, como a gente viu no primeiro semestre, vocês fizeram uma atividade, e essa atividade ela tinha como conteúdo falar sobre esses diversos povos africanos. Tá aqui a atividade só para vocês se lembrarem. E também dos povos pré-colombianos. Tinha um textão grandão aí, ó, os maias, como que era a organização social dos maias, a economia, a ciência, certo? E aí dá pra gente ver a diferença da organização do governo maia, azteca e inca em relação aos governos europeus, ok? Então é isso. Vou postar uma atividade no grupo para vocês, baseada nesse vídeo, e na próxima aula a gente corrige a atividade. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau.